Olá, meu nome é Vitor Hugo e eu sou aluno da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, cursando Engenharia Mecatrônica. A minha pesquisa foi orientada pelo professor Arthur Henrique de Andrade Melani e hoje eu vou falar sobre o nosso trabalho intitulado Desenvolvimento de um sistema avançado para a detecção de falhas em equipamentos de usinas hidrelétricas. A demanda por energia elétrica vem aumentando a nível global, o que torna o papel das usinas hidrelétricas cada vez maior, e no Brasil possui um papel crucial. No entanto, essas usinas precisam operar de forma confiável e contínua, porque falhas em seus geradores podem interromper o fornecimento de energia e gerar custos significativos de reparo e manutenção. A motivação para esse trabalho é justamente essa necessidade de detecção de falhas, que seja de forma antecipada e que garanta um fornecimento contínuo. A ideia principal é aplicar técnicas de inteligência artificial, especificamente redes neurais, para criar um sistema que monitore constantemente os dados operacionais dos equipamentos e detecte falhas antes que elas se agravem. O objetivo central da pesquisa foi implementar e avaliar uma rede neural do tipo autoencoder para detectar as falhas em geradores de usinas hidrelétricas. O autoencoder foi escolhido devido à sua capacidade de identificar padrões normais de operação e sinalizar anomalias de dados, que podem identificar a presença de falhas. O primeiro passo foi fazer a coleta de dados de sensores de vibração e temperatura instalados em unidades geradoras. Sabemos que as falhas em componentes como o sistema de refrigeração ou problemas do isolamento de partes internas do gerador são comuns, portanto, esses sensores foram essenciais para monitorar a integridade do equipamento. Para a parte computacional, foi escolhida a linguagem Python, porque ela possui várias bibliotecas úteis para as redes neurais, como por exemplo PyTorch e Pandas. Depois da criação do modelo em Python, ele foi submetido a algumas métricas para avaliar a sua eficácia. Algumas das métricas são o quadrático médio, MSE, falsos positivos, que seria a quantidade de pontos que foram falsamente detectados, entre outros. Agora eu vou explicar o que seria um autoencoder. Ele nada mais é que um tipo de rede neural, e ele funciona aprendendo a representação compacta de dados. Ou seja, ele é treinado para reduzir os dados de entrada a um vetor de dimensão menor. Depois dessa compressão do vetor de entrada, ele tem que ser capaz de reconstruir esses dados, gerando um vetor de saída semelhante, o mais semelhante possível aos vetores de entrada. Isso significa que ele aprende a comprimir as características mais importantes dos dados sem perder informações relevantes. No âmbito de detecção de falhas, quando o sistema está em operação, o autoencoder analisa continuamente os dados que recebe. Se os dados estiverem dentro dos padrões normais, o erro de reconstrução será baixo. No entanto, se houver uma anomalia, como uma falha no sistema de refrigeração, o modelo gerará um erro elevado, pois não será treinado para construir dados anômalos. Após a modelagem e a validação, os resultados foram bons. Testamos o modelo com dados reais de uma usina hidrelétrica, bem como dados simulados, que simulavam condições normais e anômalas. O autoencoder conseguiu identificar um aumento na temperatura e vibrações excessivas, que indicavam falhas no sistema de isolamento de um dos geradores. A capacidade do modelo de detectar esses eventos com antecedência mostra que ele pode ser integrado a um sistema de monitoramento na usina, tornando uma ferramenta de manutenção preditiva eficaz. Além disso, as métricas de avaliação, como o erro quadrático, confirmam que o modelo foi capaz de reconstruir os dados normais com precisão e que o erro de reconstrução aumentou consideravelmente na presença de dados anômalos. Isso reforça a eficácia do autoencoder como detector de anomalias robusto. Por fim, gostaria de fazer um agradecimento à CNPq pelo apoio financeiro que possibilitou a realização dessa pesquisa. Agradeço também ao meu professor Arthur Henrique de Andrade Melani pelo suporte e orientação.